Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o amigo Panda e hoje a gente vai para a nossa oitava parte daquela série de vídeos que são os erros mais comuns de usuários Linux. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que é a parte de manutenção preventiva. É aquelas coisas que geralmente os usuários esquecem ou de implementar, ou de monitorar, ou de fazer e que ajuda o Linux a ficar cada vez mais sadio, mais rápido e mais coerente em relação ao processamento de dados dele, né? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver quais são os erros de esquecimento que os usuários têm em relação à manutenção preventiva, tá? Geralmente esses erros que podem acontecer no Linux é de acúmulo de alguma coisa que está lá sendo processada ou está virando uma bola de neve, né? Ou então está colocando muitos arquivos em algum lugar do computador e deixando o teu sistema Linux lento e às vezes até mesmo dando erros, travamentos ou não inicializando corretamente. E quais são essas coisas que os usuários geralmente esquecem? A primeira delas é que eles ficam acumulando arquivos demais no perfil do usuário dele, né? Eu já vi um cara que ele tinha mais de 480 mil músicas no perfil do usuário dele e eu sempre dizia para ele, olha, um dia tu vai perder esse teu Linux. E foi o que aconteceu, com questão de 1 ou 2 meses ele perdeu todo o perfil dele que estava numa partição separada. Por quê? Porque ele acumulou demais arquivos pequenos numa única pasta no Linux, né? Esse tipo de problema a gente sabe que pode acontecer em outros sistemas também. Bom, outro esquecimento comum do usuário é ele ficar acumulando lixo eletrônico no Linux dele. Às vezes o cara diz assim, poxa, eu instalei meu Linux, naquele mês estava tão rápido, e depois de 1 ano e tal ele está começando a ficar lento, justamente por causa do acúmulo de lixo eletrônico, que não acontece só no Windows, mas também pode acontecer no Linux, né? Outra coisa também interessante é a questão de metadados que são acumulados no swap. Principalmente para quem usa servidores, aí sabe muito bem que o swap ele vai sempre regravando metadados e vai crescendo a um tal ponto que quando ele enche, ou ele se limpa ou ele vai deixando a carga de processamento do teu Linux e do kernel que gerencia essa partição swap cada vez mais lento. Então vamos aprender como dar uma limpa no swap de vez em quando aí no sistema para deixar ele cada vez mais preemptivo e mais rápido. Bom, outra coisa é quando você tem alguma coisa no teu Linux que está estressando o teu hardware. Eu, por exemplo, eu tinha aqui uma máquina de um cliente Dell que ela ficava com a ventoinha o tempo todo no máximo. A gente sabe que tem alguns computadores da Dell que tem controle de ventilação da ventoinha. E ele ficava sempre no máximo a ventoinha, eu não entendi o porquê. Quando eu fui ver lá no Linux dele, era um serviço do antivírus que ele tinha que ficava travado lá o serviço e ficava estressando o processador dele sempre em 100% lá, durante 24 horas de trabalho. Então, chegou um dia que a máquina queimou o processador. Por quê? Porque ele estava lá o tempo todo trabalhando em 100% e ninguém monitorava isso, né? Ninguém fazia manutenção de monitoramento para verificar isso daí. Outra coisa que acontece muito é, como eu acabei de falar, o cara esquece de monitorar os serviços do sistema e os processos do sistema. E é sempre bom ficar de olho nisso daí, porque pode acontecer de algum processo deixar o teu sistema ou mais lento ou mais travoso, né? Ou então pode danificar até mesmo alguma coisa do hardware do teu computador. Bom, outra coisa também é aquele pessoal que tem o costume de usar ou arquivos gigantescos dentro do Linux, né? Os arquivos gigantescos eles em si não são tão problemas para o Linux, porque a gente vai ver que eles são organizados na milha de armazenamento de forma até melhor que os arquivos pequenos. Mas o único problema é que às vezes tem gente que quando vai ler esses arquivos ele demora muito para ler e gera uma instabilidade de lentidão no sistema. Então a gente vai ver algumas soluções aí para resolver esse problema dos arquivos grandes em demasia no sistema, tá? Bom, e como eu falei, esses arquivos grandes eles não geram fragmentação nenhuma no Linux. E a gente vai ver isso depois num slide que vai explicar muito bem a diferença entre fragmentação Linux e fragmentação Windows. Já que o Windows ele fragmenta sempre acima de 14% e o Linux, como está mostrado já aí na tela, o máximo que ele pode alcançar é 1% ou um pouquinho mais. Bom, outra coisa que também os usuários esquecem muito é de corrigir e verificar se existe algum arquivo no teu Linux que está com o datestamp modificado ou está com um bloco danificado no disco lá ou o arquivo está corrompido. Tá? A gente vai ver depois o que é esse datestamp aí. Bom, então
Caso você seja um usuário que não faz nada disso que está aqui, pode ter certeza que o teu Linux, em questão de meses ou até um ano, ele vai dar problema ou talvez não inicializar corretamente mais, tá? Então vamos aprender a como fazer essa manutenção preventiva para evitar esse tipo de perrengue aí com o Linux. Bom, uma das primeiras coisas que a gente tem que ver, tá, é a questão dos arquivos do perfil. Não é muito bom o usuário ele ficar acumulando arquivos demais na pasta do perfil dele. Eu sempre digo que o Linux ele não tem tantos problemas com a questão de arquivos grandes, né? Porque os arquivos grandes são muito bem armazenados no Linux. Por isso que o Linux, na questão de banco de dados, na questão de arquivos de mídia gráfica ou de mídia de áudio, ele é muito bem gerenciável. Agora, na questão de arquivos muito pequenininhos em demasia, como no caso de logs, ou na questão até do Squid, que cria muitos arquivos temporários, ele pode vir a falhar com isso daí. Então o importante é que o usuário, se ele for gravar muitas músicas, muitas pequenas fotos, ele tenha uma estratégia do que fazer com esses dados e esses arquivos, para que eles não venham prejudicar o sistema operacional dele. Então, qual seria essa estratégia? A primeira de todas é ele criar uma partição home separada da raiz. Isso tu pode fazer no momento que você estiver instalando, né, o sistema operacional. Você pode dizer para ele, olha, cria a partição de perfil de usuário num local e cria a partição raiz e root do sistema no outro local. Isso vai garantir que se um dia o teu perfil ou de outro usuário ele corromper por excesso de arquivos pequenos, não vai ter problema de afetar a inicialização do sistema, já que a inicialização do sistema ela é feita toda a partir de pastas que estão ligadas à raiz e não a pastas que estão ligadas ao home do usuário, a pasta do perfil do usuário, tá? Então isso é uma estratégia muito boa na hora que você instalar o Linux. Outra estratégia interessante seria você sempre colocar os arquivos menores na nuvem. Aí um cliente meu disse, poxa Adriano, mas para que eu vou colocar os arquivos menores na nuvem, já que eles são menores e mais leves no meu Linux? Eu digo, é aí que está a questão. Nós, no Brasil, não temos uma internet tão veloz. Então, botar arquivos na nuvem, arquivos pequenos na nuvem, pode ser mais prático do que colocar arquivos grandes. Por quê? Porque arquivos pequenos, já que o tamanho são pequenos, é mais fácil de ser transmitido e mais rápido para a nuvem, mesmo numa internet de baixa performance, ou baixo tráfego, ou baixa banda. Já arquivos grandes, geralmente tendem a ficar quebrados, tendem a não serem completamente enviados para a nuvem e você fica à mercê de perder eles com mais facilidade. Então, nesse caso, o que eu recomendo é fazer o outro método aqui, que é gravar os arquivos os arquivos de diversas pastas numa única pasta, tá? Isso que seria o ideal. Ou então você fazer como nessa outra dica, você pegar aquele conjunto de pequenos arquivos em grande quantidade e fazer uma compactação daqueles arquivos para armazenar eles numa extensão TAR, numa extensão de compactação TAR. A vantagem da extensão de compactação TAR sobre a compactação ZIP é que a compactação TAR ela tem um nível de criptografia e gravação a nível de partição Linux muito mais segura do que uma extensão ZIP. Tá? Porque o ZIP ele só faz a criptografia de compactação dele a nível de arquivo, mas não a nível de partição. Já o TAR não, ele faz também a nível de partição. Então você acaba tendo uma compactação maior, um arquivo menor, com uma segurança maior no formato TAR do que no formato ZIP. E se você fizer isso, pegar, digamos, eu tenho, vamos supor, por exemplo, 49 mil arquivos pequenos, que eu quase não estou mais utilizando, mas eu não quero perder eles. Então o que eu posso fazer? Eu posso compactar eles num arquivo TAR, vai ficar um arquivo até 80% ou 70% menor, e vai ser um único arquivo. Quando eu quiser extrair algum arquivo dele de lá, já que eu não estou usando com muita frequência, eu extraio de lá do TAR o arquivo que eu quero e pronto. Dessa maneira eu vou ganhar espaço, vou ganhar segurança e preemptividade para não corromper os dados da minha partição home com excesso de arquivos, tá? Vamos lá, continuando então. Outra medida que os usuários de Linux geralmente cometem o erro de esquecer é a questão de nunca limpar o lixo eletrônico, tá? O lixo eletrônico ele tem que ser limpo, nem que seja uma vez por mês se você tem uma máquina Linux em alta atividade, quer dizer, aquela máquina que você usa quase sempre todo dia, né? Então você tem que limpar o lixo eletrônico, porque assim como o Windows também, o Linux ele vai criar lixo eletrônico, então você tem que eliminar esse lixo eletrônico. Então quais seriam as estratégias de limpar isso daí?
Uma boa maneira, como diz aqui no texto que está aparecendo na tela, é você usar um aplicativo que quase todos os repositórios de quase todas as distribuições Linux têm, que é chamado de Blitzit, até como está mostrado aí na tela. O Blitzit, ele é um programa que ele vai procurar tudo que é criado no teu sistema que é inútil, que não serve para nada. Claro que ele também vai procurar históricos de navegadores, históricos do terminal, histórico de digitação, e ele vai apagar tudo isso, liberando até 2 GB aí de informação que não serve para nada, ou até mais, né? Para quem usa muito trabalho com mídia, conversão de vídeo, gravação de CD, DVD, geralmente tem muito mais do que 2 GB, e isso aí vai virando uma bola de neve e vai prejudicando a sincronia de cache, pré-link e de estabilidade da partição do Linux. Então o ideal é de vez em quando você remover esse lixo usando o Blitzit. O Blitzit ele tem a vantagem, para quem já usou ele e deve conhecer, ele tem a vantagem de você escolher o que é que você quer apagar e o que é que você não quer apagar, né? Mas você tem que ter muito cuidado, porque as últimas opções que você vai marcar nele são opções que vão apagar coisas estruturais do sistema que não são mais usadas, como um auto-remove do apt-get, né? Um auto-remove do apt, um configure A do dpkg. Então você tem que tomar cuidado, que às vezes ele vai dizer, olha, isso aí que você está escolhendo ainda é coisa da estrutura do sistema, você tem certeza que quer remover? Então você tem que ter cuidado para não acontecer de remover por acidente uma coisa que não vai mais deixar o teu Linux carregar corretamente. Bom, agora no caso de remoção manual, eu não quero usar o Blitzit, eu quero fazer uma remoção manual dos dados, né, do lixo eletrônico. Então, o que eu recomendo para você, primeira coisa e com muita atenção, é você usar o comando rm, que é o comando de remove do Linux, né, que ele remove pastas e arquivos, é usar ele com muito cuidado. Por quê? Porque se você usar ele da maneira errada, vai fazer com que apague sem querer alguma coisa estrutural do teu sistema, e pode ser que ele não entre mais. Então, para não acontecer muitos riscos aí de apagar o que não deve, eu vou colocar aqui nesse quadro do lado quais são as partes que você pode remover certos conteúdos que realmente não vão afetar o sistema e são meramente lixo eletrônicos realmente, tá? A primeira delas e mais importante é essa pasta Lost Found. Essa pasta Lost Found, geralmente ele grava aí correções que são feitas na mídia ou na raiz do Linux, quando ele encontra algum setor danificado, algum datastamp de um arquivo que não está atualizado, alguma coisa que ele corrigiu e ele joga para cá o lixo, quer dizer, aquela coisa que já não serve mais para o sistema. Então você pode apagar o conteúdo dessa pasta aí que não vai ter problema, certo? Outra parte também é a MNT. Muitas vezes quando a gente está montando pendrives, montando HD externos, ou fazendo outras montagens mais complexas, a gente acaba desligando o sistema e esquecendo de desfazer a montagem, né, daquilo que estava montado nessa pasta aí. Então, às vezes, quando a gente liga o sistema, ainda tem coisa gravada nessa pasta, que muitas vezes é a montagem de algo que já foi retirado e acabou ficando lá alguma coisa gravada. Então, eu recomendo também você apagar o conteúdo dessa pasta. Agora, presta muita atenção. Só apague o conteúdo dessa pasta se você tiver certeza que não tem nada do seu sistema montado nessa pasta. Se você entrar nessa pasta e você ver arquivos conhecidos de pendrive, HD externo ou de outras partições, não vai eliminando assim de cara, que pode ser coisas importantes ou arquivos importantes para você, tá? Bom, nós temos também a pasta média e o equivalente dela nas distribuições Red Hat, que é a pasta Run Media, né? Então, essa pasta ela tem a mesma propriedade da pasta que eu falei ainda agora, da pasta MNT. Então, às vezes, pode ficar um resto de alguma coisa aí que foi montada e você não desmontou antes de desligar o sistema e fica alguma coisa aí, tá? Bom, a pasta null também é outra pasta que também não serve para nada. O próprio nome da pasta já diz, é nulo, né? Às vezes, quando a gente está trabalhando em cima de scripts, em cima de automações de scripts, alguma coisa é jogada nessa pasta aí e infelizmente às vezes o sistema não apaga. Então é interessante que de vez em quando você vá lá, você vê se tem alguma coisa gravada nessa pasta e se tiver você elimina, que como o próprio nome já diz é tudo nulo, não serve para nada para o sistema, tá? É só a nível de processamento mesmo durante algum script que está sendo processado pelo sistema. Mas depois que você reinicia, o que fica aí já é coisa passada, não serve para nada. E a mais importante de todas de temporários é a TMP. Eu deixei por último porque essa aí é o equivalente àquelas pastas temp lá de outros sistemas como Unix, Windows
e o Mac, tá? Essa pasta aí é puramente lixo eletrônico. O que for criado aí não serve para nada mesmo, nada. Então, só não delete a pasta, que essa pasta ela tem que ser lida pelos serviços RC local e initd quando o sistema está sendo carregado. Mas a nível de deixar coisas lá, não precisa deixar nada não. Pode apagar o que tiver lá, que é resto de processamento de coisas que não precisa mais ser utilizadas, tá? Então, daí você vê como o Linux, ele realmente cria coisas de lixo temporário que a gente não precisa para nada e fica aí acumulando igual uma bola de neve e vai deixar o teu sistema mais lento, tá? Bom, prosseguindo, a gente vai ver um outro erro muito comum, que é não limpar os metadados do swap, tá? Da partição de troca de memória lá, o swap. A gente sabe muito bem que o swap ele é utilizado no momento que algum aplicativo ou algum serviço vê que a memória RAM está muito ocupada ou está muito mapeada ou não tem mais memória RAM suficiente, ele passa a mapear esses dados no swap, principalmente em servidores, né? Em servidor Debian, Red Hat, em servidores Oracle e assim por diante. O único problema é que em alguns servidores essa swap ela é até grande, tem swap de 8 GB, 16 GB, 32 GB e a maior swap que eu já vi até hoje é de 64 GB. Mas por incrível que pareça, eu já vi uma swap de 32 GB que já estava completamente suja, quer dizer, já tinha 32 GB de informação inútil nela lá, que fazia com que o sistema ficasse lento, porque ele tinha que alocar muito mais memória RAM do que usar a swap que já estava cheia. Então o ideal é você limpar os metadados, de vez em quando, limpar os metadados dessa swap. Agora, como é que você pode ser feito essa limpeza dos metadados? O ideal seria você criar um script, que é muito conhecido pelo pessoal aí que gerencia servidores e tem conhecimento avançado de Linux. Tem um script que você pode criar e gravar ele no crontab do sistema, ou através do crontab você também pode criar um RC0 ou 1, 2, 3, um RC local para fazer essa tarefa ou quando for iniciado ou quando desligar o Linux, mas como diz aqui no texto, é preferível você fazer quando desligar, porque não é bom você interromper o swap ou desligá-lo no momento que o kernel está sendo levantado na inicialização, porque isso pode dar um kernel panic e automaticamente o teu Linux não entrar, tá? Então, como é que pode ser feito esse script? Qual é o código dele para a gente fazer o computador apagar o swap quando a gente quiser ou quando ele for desligado? Aqui está do lado o script, ó. Eu coloquei aqui para vocês verem que basta você dar um echo 3 num arquivo, ele trocar o valor 0 de um arquivo por 3, você dá um sysctl para que ele faça com que os caches sejam nivelados no nível 3 de autoridade, depois você dá um swap off para desligar a swap e dá um swap on, que quando ela religar ele vai ver que o nível 3 já é para limpar, então ele automaticamente já limpa a cache e acabou-se, né? E o eco ali no final só para dizer que já foi feita a limpeza da swap com sucesso. Se você quiser, você pode fazer isso manualmente, já que você for fazer uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses e assim por diante, você pode até fazer manualmente esse script. Ou você pode gravá-lo num arquivo com a terminação .sh e você executá-lo através de um comando bash de script, ou então, como eu falei anteriormente, você coloca ele no crontab, na programação do crontab do sistema, para que ele execute isso toda vez que ele for desligado, tá? Muito bem, vamos ver outra coisa de manutenção preventiva que os usuários Linux geralmente esquecem, tá? É de nunca verificar ou monitorar o hardware, tá? Isso é muito importante, principalmente em servidores, tá, gente? Ou quem tem notebooks aí que não estão muito novos ou estão um pouco desgastados, tá? Bom, como é que eu posso verificar esse hardware, né? Esse hardware aí durante o uso do Linux. Bom, eu tenho vários métodos de fazer isso. Um deles é você saber primeiro, tem que verificar primeiro se o seu Linux não está forçando tua máquina, ou melhor, se o kernel que tu está rodando no teu Linux, ele não está muito acima da capacidade CP do que a tua máquina utiliza. A gente já viu em vários vídeos anteriores dessa série, eu já expliquei, até naquela série Em Busca do Computador Perfeito, que muitas pessoas usam versões de Linux muito atuais para máquinas muito antigas, e isso força o processamento do hardware da máquina. Inicialmente começa a forçar o processador, depois começa a forçar o chipset que controla os canais de MD e MDATA da memória RAM. E assim por diante vai aquecer mais, vai forçar ventoinha e tudo mais, entendeu? Sem falar no consumo de bateria, lógico, do notebook.
Isso se ele for velho e já tem alguma bateria ainda restando. Então o ideal é você fazer o seguinte, como diz aqui no texto, você pegar o Mentest 86, que é aquele testezinho de memória que a gente já conhece do Linux, e verificar lá qual é a medida CP do teu computador e voltar para aquele vídeo lá no início que eu falei para vocês, que mostra quais são os valores. Para quem acompanha minhas aulas vai saber quais são os valores CP e qual o kernel ou distribuição Linux ideal para cada tipo de máquina e época que ela seja, tá? Bom, outra coisa importante é o seguinte, existem vários programas, todo mundo sabe que existem vários programas de monitoramento do Linux, né? Como o HTOP, o TOP, o Nmon, que eu já expliquei num vídeo que é muito bom ele, né? E você sempre tem nesses monitores de hardware a indicação de quanto o processador está sendo utilizado, né? Então você não pode utilizar o processador sempre em 100%. A gente sabe que isso acarreta vários problemas, acarreta aquecimento, desgaste físico do processador, a ventoinha do teu computador vai trabalhar mais alto, então ocorre desgaste até nela e encurta a vida útil de todo esse núcleo de processamento da CPU. E o mais interessante é que esse software de monitoramento ele sempre tem uma opção lá chamada de overload ou load average, que é a média de carga que o teu kernel tem junto com o processador. Geralmente esse valor é abaixo de 0. Quando ele está, aliás, abaixo de 0 não, abaixo de 1. Quando esse valor está abaixo de 1, significa que o teu kernel ele está trabalhando levemente com a carga de processamento do teu Linux. Agora, quando esse valor ele chega a 1.5 ou acima de 1.5 ou até 2, significa que ele já está 3 vezes acima da capacidade que ele aguentaria processar. Então o teu kernel e o teu processador, a tua CPU, eles estão trabalhando forçadamente quando esse load ele passa de 1.5, certo? Então você pode ver todo esse monitoramento através do HTOP, do comando top, ou através do Nmon, ou de outro monitor de sistema que tu tem aí. Eu costumo dizer para os meus amigos que usam Linux, eu digo o seguinte: e aí, mano, o teu movimento de mouse chegou a 100? Alguns até nem entendem. Eu digo, olha, isso é o seguinte, se você mexeu o teu mouse ou clicou apenas em alguma coisa e não abriu nada e só mexeu o mouse e o teu processador já chegou a 100%, pode ter certeza que algo de muito errado está no teu Linux, ou tu estás usando o Linux errado para a máquina certa, ou a máquina errada para o Linux certo, tá? Então é bom dar uma olhada nisso daí, gente. Bom, outra coisa importante é que você tem que checar também se a mídia onde o Linux está instalado, no caso o HD, tem gente que roda o Linux no HD externo, apesar de rodar um pouco mais lento, tem gente que roda numa mídia SSD externa, tem gente que roda até no pendrive. Então é sempre bom checar se o teu Linux estiver travando, congelando, dando falta de resposta. É sempre bom checar a saúde do teu HD, da tua SSD ou da tua mídia externa que está rodando o Linux, tá? E para isso você tem vários programas que fazem isso daí. Você tem o GNOME Disk, o G-Smart Control, o Sentinela do próprio Windows, que também tem a versão dele para Linux. Tem o HD Parm, que analisa a performance. Tem o Smart CTL, que é um dos melhores comandos para você obter informações de saúde e de dados estatísticos do teu disco, e o Bad Block para verificar se o teu disco tem algum setor danificado ou não. Então basta vocês estudarem esses comandos ou consultar na internet que vocês vão saber as grafias de cada um deles para obter a informação de saúde ou de testes que você quer fazer na sua mídia onde está instalado o teu sistema Linux, tá? Outra coisa importante também é que se tu está usando ambiente gráfico no teu servidor, como muita gente usa aí, Red Hat como servidor gráfico, tem gente que usa o Fedora Server como servidor gráfico, ou até o Debian mesmo. O Debian eu não recomendo muito, porque a performance dele todinha está no modo console, não no modo gráfico. Mas se você usa um servidor com modo gráfico, é sempre bom tu ter um monitor gráfico que monitore todos os serviços do sistema, a estabilidade de hardware e também a estabilidade de memória e uso da memória virtual e cache do teu sistema, né? A gente sabe que o Conk, ele tem tudo isso também. Até o Conk Manager, que gerencia vários Conks ao mesmo tempo, ele também é muito bom para isso daí, né? No caso de derivados do Red Hat, como Fedora, Mageia, CentOS, tem um outro que é muito bom para gerenciamento e monitoramento de serviços. Muita gente talvez não conheça aqui, mas eu já utilizo, um dia eu posso até fazer uma aula futura sobre ele. É o Cockpit, tá? Aquele cockpit de avião que a gente chama. Vocês podem até consultar na internet, mas para derivado do Red Hat, como o CentOS, Fedora, Mageia,
o próprio Fedora Server, ele é um excelente monitor de serviços e recursos do sistema, tá? Que tem vários alertas, ele te alerta até por e-mail e tudo mais. O nome dele é Cockpit, tá, pessoal? Vale a pena consultar aí na internet. Bom, outra coisa que os usuários Linux se esquecem também, com relação à manutenção preventiva, é deixar de monitorar os processos do sistema. Olha, isso é muito ruim. Por quê? Porque geralmente eu digo, quem está aprendendo Linux tem que aprender a identificar e tem que aprender a monitorar os processos do Linux, porque senão não vai entender como é que o Linux funciona, né? Aqueles usuários avançados de Windows, que estão acostumados a abrir o gerenciador de tarefas lá do Windows e ver aquele monte de tarefa, ainda tem gente que nem entende o que é parte daquilo que está lá. Mas no Linux, a vantagem dele é que ele tem uma visão mais forênsica dos processos e serviços que estão rodando lá no CP, dentro do teu processador, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo para meus alunos é, sempre deixe um monitor de processos e de outra coisa qualquer rodando lá num terminal, porque você vai saber se de repente alguma coisa travar, se alguma coisa não responder, se o sistema ficar lento, você vai saber lá nos IDs, nas cargas, nos loads, você vai saber no acúmulo de memória qual processo que está lá no topo, qual processo que está acima dos outros, atrapalhando todos os outros. Então por isso que é importante a gente ter esse monitoramento de processos, né? E como eu já falei anteriormente, você pode monitorar com o top, HTOP, NMON ou o próprio monitor gráfico do sistema, né? Agora a gente usa geralmente esse monitoramento para averiguar as seguintes situações que podem ocorrer no computador. Pode analisar o uso de CPU incorreto, como eu falei ainda há pouco daquela máquina Dell que ficava com a ventoinha em alta rotação e o processador lá o tempo todo em alta rotação. E eu descobri que era o antivírus, um módulo do antivírus lá na lista de processos dele que não saía de 100%, né? E quando eu fechei o módulo do antivírus, ele caiu e liberou os 100% lá que estava no processador, né? E outro caso também que eu tive, que era muito comum, era um notebook Dell que tinha um problema com a atualização do Firefox, que depois que o Firefox foi atualizado, toda vez que ele rodava o Firefox, o processador chegava lá em 100%, e não saía mais de 100% lá. Então esse monitoramento de processos é muito bom porque verifica o que está atrapalhando aí o teu sistema, tá? Bom, o load de kernel, é importante você rodar um desses programas que eu citei, porque você vai saber se algum aplicativo que tu está rodando ou se algum serviço que está rodando está dando um load muito alto no kernel lá, é aquele que eu falei do 1.5. Se qualquer um deles chegar a 1 ou passar de 1.5, pode ter certeza que o teu kernel vai trabalhar pesado e o teu sistema vai ficar lento, tá? Então é sempre bom averiguar isso no monitor de processos. Outra coisa também é os IDs de processo e hierarquia. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu de um amigo meu, que ele instalou o TeamViewer. O TeamViewer, que todo mundo conhece, ele instalou de forma indevida ou de forma errada no Linux dele. E tinha um processo lá chamado TeamViewer_TV que ficava o tempo todo usando uma quantidade enorme de memória. Então ele não entendia por que o consumo de memória dele era tão alto, enquanto que os Linux de outros amigos deles, o consumo de memória era tão baixo. Quando eu rodei o HTOP na máquina dele, eu mostrei para ele, olha, tá lá o teu TeamViewer TV que não está nem sendo usado, que quer dizer, ele não estava nem usando o TeamViewer e estava lá o serviço acumulando praticamente 380 megabytes de memória, né? E eu disse para ele, vamos encerrar isso aqui. Quando eu encerrei, cara, o Linux dele ficou super rápido e usando muito menos memória do que os outros computadores. Então por aí que é importante a gente ver a hierarquia que os processos estão fazendo de uso da memória, lá da memória RAM, quando eles estão sendo processados. Bom, tem também essa opção de você analisar processos suspeitos, são aqueles processos que entra e sai. Eu já vi eu já vi um Linux que estava com o vírus exploit e toda vez ficava aparecendo um processo e saindo da lista, saía e sumia da lista. E foi quando a gente descobriu que a máquina dele estava hackeada por um exploit que ele sem querer baixou e instalou via Deb, quer dizer, foi um Deb falso lá que ele baixou de um site e acabou instalando um exploit na máquina dele. Então é interessante você ter essa lista de processos e ficar analisando se aparece alguma coisa que entra e sai rapidamente e que não faz parte da estrutura do Linux. Bom, outra coisa, como eu falei no exemplo do TeamViewer, são os serviços desnecessários, né? Que você instala o TeamViewer lá e ele bota aquele serviço, fica só acumulando RAM no teu computador à toa,
quando você não está utilizando o TeamViewer. Então, se você tem esse caso, basta usar um comando para desabilitar aquele serviço e acabou-se, né? E só reabilita ele quando você precisar realmente dele. Outra coisa importante no monitor de recursos que você pode ter na tela é a questão da análise comportamental do firewall e o antivírus, como eu falei naquele exemplo daquele Dell, que o antivírus estava para queimar o processador dele, né? Então é importante você ter um analisador de processo para ver o que o firewall e o antivírus estão fazendo na tua máquina. Bom, outra coisa que os usuários Linux costumam também esquecer é não atualizar o prefetch de cache, ou chamado também de prelink, tá? Antes de mais nada, bora definir o que isso tem a ver com a velocidade, né? Já que o nosso pinguim aí está com a cara do Flash, então isso tem a ver estritamente com a velocidade. O que seria, como diz aí o parágrafo? Assim como no Windows, as distribuições Linux possuem um cache de prefetch bastante parecido com o Windows, chamado de prelink, tá? Em algumas distribuições, como a do Red Hat, Fedora, Mageia, já possuem esse serviço. Os derivados do Debian já não acompanham e precisam dele para acelerar o acesso a arquivos além de grandes. Resumindo, no Windows o prefetch ele ajuda a acelerar o encaminhamento da onde chamar cada arquivo executável, cada arquivo binário, né? No Linux existe a mesma coisa, é o cache prelink que a gente chama. Mas como eu já disse aí no texto, os derivados do Red Hat já vêm com essa função. Mas os derivados do Debian, a maioria deles, 99%, não vem. Nem o próprio Debian vem com isso. Então, qual seria o ideal? O ideal seria que aqueles arquivos grandes ou arquivos em grandes quantidades que costumam ser lidos de forma mais lenta, eles sejam cacheados para o prelink, e uma vez cacheado, a próxima vez que o sistema lê eles, já vai ler eles com uma velocidade e preemptividade muito maior. Isso acelera em si os binários, a leitura dos binários do sistema, tá? Então, como a gente instala o prelink nos derivados do Debian? É bastante simples, ó. Primeiro você dá esse comando aqui, ó, que é o sudo apt-get install prelink. Ele vai instalar algumas bibliotecas e pronto. Depois de instalado, você vai entrar como root, e com o usuário de root você vai dar esse comando aqui, ó. Você vai dar o prelink-amfr com R maiúsculo, tá? Agora, o que é esse parâmetro aí? AMFR maiúsculo. O A, ele vai fazer o prelink de todos os binários, deixando-os mais rápido. Resumindo, toda vez que você abrir um aplicativo ou abrir uma aplicação gráfica ou um comando que vá ler binários do sistema, arquivos binariamente compilados puros, ele vai ler de forma mais rápida, porque eles já vão estar completamente no cache do prelink, né? O -M, ele vai converter a memória, ele vai conservar a memória virtual melhor. Ele vai fazer com que o teu cache do swap seja alinhado com o prelink que você vai fazer, com o comando prelink que você vai utilizar. E o F, ele força os objetos que nunca foram linkados ao prelink a serem linkados. Por exemplo, teus documentos, tuas fotos, teus vídeos, que normalmente não são cacheados pelo prelink, eles vão passar a ser cacheados se você usar essa opção -F. E o -R maiúsculo, ele aumenta a segurança da leitura desses arquivos em relação ao buffer de memória RAM que o kernel faz. Resumindo, o kernel ele vai entender que ele vai ter que reservar um bloquinho de memória RAM para sempre usar o cache do prelink, coisa que normalmente ele não faz. Então é por isso que o prelink, sem ser configurado, ele fica muito mais lento, porque o kernel ele não otimiza a leitura da RAM com esses arquivos. Já com esse parâmetro vai ocorrer essa otimização e tornar mais seguro, sem ocorrer aquele chamados blocos de pilhas que o kernel descarta e você acaba travando o aplicativo lá do nada, né? Ou o serviço. Bom, agora tem uma ideia bacana, que você pode fazer esse prelink, ele ser automaticamente executado uma vez ou outra no sistema, certo? Então como é que você pode fazer isso aí? Basta você abrir, como mostra aí nos últimos caracteres do parágrafo, você abrir o arquivo prelink que está dentro da pasta default, que está dentro da pasta etc. E lá nele, se eu não me engano, eu não tiver enganado, eu acho que a 6ª ou 7ª linha, você vai ver um tal de, como está escrito aí no início do final, está escrito prelink igual unknown, né? Prelink igual unknown. Aí o que você vai fazer? Você vai tirar o unknown e do lado do sinal de igual você vai fazer como está aí na tela, você vai colocar yes. Aí o que você vai fazer? Você vai salvar esse arquivo e vai reiniciar o seu Linux. Automaticamente o prelink já vai ser feito de forma bem rápida toda vez que o seu initd iniciar os serviços do Linux, tá? Então é uma maneira prática
de fazer com que isso seja feito automático. Agora, a recomendação maior que eu dou é o seguinte: muita gente diz assim, eu fiz o pré-link, a minha máquina ficou rápida, mas depois de alguns meses ficou lenta de novo. Por quê? Porque esse comando pré-link, caso você faça um update global de muitos pacotes, instalação de novos aplicativos, troca de atualização de binários do sistema, você tem que executar esse comando de novo. Porque para ele reler todo o teu sistema e refazer a cache de novo. Porque ele nem sempre é assertivo. Às vezes ele faz parte do cache e parte não para aqueles arquivos que são normalmente regravados ou normalmente reatualizados, tá? Então é bom de vez em quando você dar um comando desse para manter seu Linux sempre rápido, tá? Vamos lá então, outras coisas que os usuários Linux geralmente esquecem. Vamos falar agora sobre a questão de desfragmentação de dados. Isso é um erro, tá? Eu vou ensinar para vocês agora porque que desfragmentar dados no Linux muitas vezes pode ser um erro, tá? Por quê? Vamos ler o texto aí. O Linux possui uma arquitetura e programação de kernel que evita a alta fragmentação de dados, levando ao máximo a fragmentação para 1 a 2% em última hipótese. Então, olha só, o Linux, o máximo em hipótese que ele pode chegar a fragmentar é 2%, contra o Windows que chega a fragmentar acima de 14%, tá? Nesse caso, vamos continuar lendo. Nesse caso, assim como nas unidades SSD, desfragmentar pode fazer mais mal do que bem, de forma bem diferente do Windows, que sempre fragmenta dados. Então, aquela máxima que todo mundo já deve ter ouvido falar, não deve desfragmentar um SSD, é pura verdade. Por quê? Porque o SSD, ele tem lá uma programação de EEPROM que já faz a mesma segmentação de dados como o Linux faz, através de uma regra que vocês vão ver aqui embaixo. E essa segmentação de dados evita que os dados fiquem altamente fragmentados, tá? Então vamos ver aqui, ó. Existem duas regras de fragmentação. Existe a regra Windows e a regra Linux. É uma fórmula que eles usam lá no kernel deles de gerenciamento de disco, tá? O Windows ele usa a seguinte fórmula, que o próximo espaço livre a ser gravado geralmente é o próximo setor livre, certo? Na sequência, mais um e mais o próximo espaço livre. Resumindo, o Windows ele sempre pula o último espaço livre e volta para o início da lista à procura de buracos livres. Então isso aí gera, essa fórmula ela gera o chamado buraco livre. Quem é o primeiro buraco livre? E é por causa desse tamanho de buraco que o Windows usa, é que ele vai fragmentando os dados. Vocês vão ver no gráfico abaixo. Já o Linux não, tá? Como você pode ver aqui, o Windows, ó, a gente pode ver ali pelo vermelho, pelo amarelo, que eles não estão em sequência. Por quê? Porque ele foi gravando sempre no buraco que tinha anteriormente ao final, por causa da fórmula. Então esse que é o problema. Já o Linux ele usa uma outra fórmula, que é assim, que o espaço livre que tiver, ele vai ser dividido por 2. Por quê? Porque ele dividindo por 2, ele sempre grava ao meio do espaço e não iniciando uma nova sequência, como o Windows faz. Essa questão de novas sequências é que faz com que o Windows se torne altamente fragmentável. Já o Linux, como você pode ver aqui nessa estrutura que apareceu agora, você vê que sempre uma coluna está ao meio do espaço entre duas colunas. Exatamente por causa dessa fórmula, que é o espaço dividido por 2. Então, se ele for criar uma coluna nova, você vai ver que ele vai criar entre as duas colunas no espaço do meio, já que é dividido por 2. Entendeu? Então você vê ali, ó, que nós temos a área de swap, nós temos a área de arquivos raiz e a área de arquivo home. E praticamente não há fragmentação pelo fato dessas áreas dos arquivos não se misturarem. Deu para entender, né? Então sempre ele vai criar uma nova linha de dados distante para aquele conjunto de arquivos que o usuário está criando ou atualizando, sem fragmentar. Você pode ver que ali no meio, olha, na coluna rosa, existe uma leve fragmentação ali, justamente porque alguma coisa foi atualizada ali, mas você vê que é muito menor do que a fragmentação que ocorre ali no Windows entre as misturas dos tipos de arquivos lá e segmentos de arquivos, né? Então fica essa dica, procure não desfragmentar o Linux. Fazer isso pode invalidar todo o teu sistema, tá? Assim como as unidades SSD também. Bom, outro erro que os usuários Linux costumam muito ocorrer com eles é não corrigir o datestamps ou os blocos de dados de arquivos, tá? O que seria isso? Bom, a gente sabe que assim como arquivos corrompem
em qualquer sistema, pode acontecer de no Linux corromper arquivos. Mas geralmente esse corrompimento ele se dá somente em relação às duas coisas, a três coisas. Pode ser por causa de impressão de data, porque todo arquivo ele tem uma data de registro, que é o chamado datestamp, tá? Pode ser por causa disso. Pode ser por causa que a segmentação do arquivo corrompeu, porque algum dado dele não se completou com a linha de outro dado. Ou pode ser porque houve uma falha na mídia onde esse arquivo está armazenado. Então a melhor maneira de tentar corrigir isso é você fazer as manutenções de verificação da mídia. Se existe algum arquivo mal endereçado, com uma data de registro ruim, que esteja com o segmento quebrado ou que esteja numa mídia danificada do disco. Então como é que você pode fazer isso aí? Primeira coisa é verificar no log do sistema se ele tem ou não algum registro disso daí. O Debian é interessante porque o Debian, quando ele é carregado, todo mundo que conhece o Debian sabe que antes até mesmo dele mostrar a interface gráfica, ele mostra alguma mensagenzinha de carregamento ali na tela. E às vezes, durante aquela mensagem, ele mostra umas 2 ou 3 linhas escrito clean no final, como está aí escrito clean. Quando ele diz que está clean, ele quer dizer que aquela partição daquele dispositivo dev-sd, ele não encontrou nenhum erro de arquivo lá. Então a partição está limpa, ela não está suja, tá? Bom, mas às vezes pode acontecer dele não dar mensagem nenhuma e ter um corrompimento lá e o usuário não saber de nada. Então nesse caso, para você verificar o log do carregamento dos derivados do Debian, você usa o comando dmessage, tá? Como está mostrado ali em letra maiúscula na tela, o dmessage, ou você vai naquele caminho que está indicado ali, ó, é o caminho var log boot, e lá você vê os arquivos de log, vê qual foi o último arquivo de log que foi criado e você lê o arquivo e vê lá nas instruções se tem alguma coisa relacionada a algum arquivo que não pode ser lido no sistema, certo? Então isso, e se tiver alguma coisa indicada, significa que alguma coisa está errada ali na mídia de armazenamento do Linux. Então quais seriam os passos que você deveria fazer caso exista esse tipo de problema? A primeira coisa seria você reiniciar o seu Debian, o seu derivado do Debian, e entrar no modo de emergência que existe no Grub, né? Todos os derivados do Debian geralmente instalam um Grub e tem lá no Grub uma opção que é chamada de Recovery Mode, ou modo de emergência, né? É o equivalente ao modo de segurança lá do Windows, como se diz, né? Bom, então, quando você entrar no modo de emergência, você vai ver que tem lá uma opção chamada FSCK, igual como está aí na tela, que nada mais é do que um comando que vai checar se existe arquivos corrompidos no teu sistema. E o legal dele é que se ele achar alguma coisa corrompida, ele mesmo já vai tentar corrigir, tá? Bom, outro recurso que você pode fazer também, caso o seu Linux não esteja nem carregando o modo de emergência, seria você rodar aquela mesma versão de Linux que você utiliza, rodar através de um modo live, quer dizer, ou pela CD, ou pelo USB, ou por qualquer outro dispositivo. E ele rodando no modo live, você monta as partições internas do HD, e uma vez montadas você consegue fazer o FSCK e procurar por erros e corrigir lá se tiver algum encontrado, tá? Em último caso, você pode utilizar alguma outra ferramenta. A gente sabe que no mundo Linux existem até distribuições que corrigem erros de outras distribuições. Então você pode até usar esse tipo de ferramenta. Eu vou mostrar aqui na tela agora o modo de Recovery Mode do Grub. Alguns Linux, quando vocês ligam, aparece essa telinha aqui, né? E essa telinha, como você pode ver, tem escrito bem ali, ó, Recovery Mode, né? E aquele Recovery Mode é justamente aquele modo de recuperação, tá? Que você pode usar, que eu acabei de falar ainda agora. Geralmente, quando ele entra, quando ele funciona, aparece essa outra tela aqui, ó. E como você pode ver na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, você tem lá um FSCK. E é esse FSCK que vai procurar se existe alguma coisa corrompida ou não na mídia de instalação do teu Linux, tá? Então é sempre bom fazer essa verificação, mesmo no modo de recuperação, você usar esse FSCK pelo menos uma vez por mês, para verificar se tem alguma coisa mal gravada ou corrompida no teu Linux, tá? Fazendo tudo isso aí, gente, eu garanto que vocês sempre vão ter uma máquina Linux estável, veloz, sadia e sempre bem monitorada, à procura de erros que possam acontecer, tá? Então até mais aí o nosso próximo vídeo com mais dicas de erros que podem acontecer na vida de um usuário Linux, tá? Um abraço aí do Panda, pessoal, e até mais.